Boa tarde a todos. Vamos lá dar sequência ao nosso conteúdo do curso de cirurgia pré-clínica. Infelizmente, não podemos estar pessoalmente, mas na tentativa de manter o conteúdo, né, e a gente repassar as aulas teóricas para a turma, estamos dando sequência com conteúdo de anatomia aplicada à odontologia, cirurgia. Então, para os alunos da Multivix e para quem está acessando também aí esse conteúdo, pode acompanhar. Então, basicamente, o que eu quero passar para vocês hoje é o terceiro tópico dessa unidade, a unidade 3, sobre anatomia aplicada. E a gente vai conversar basicamente sobre 3 pontos: osteologia, vasos sanguíneos e nervos, sistema nervoso. Obviamente, tem muito mais sobre a anatomia, tem a questão da parte da musculatura, músculos da mímica, músculos da mastigação, anatomia de ATM, só que eu separei esses 3 pontos para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais, né, para que possa dar uma base para as nossas futuras cirurgias. É muito importante saber as estruturas anatômicas, os acidentes da parte óssea, o formato da mandíbula, a região onde iremos entrar com a nossa puntura, com a nossa anestesia. Da mesma forma, numa cirurgia, saber onde estão os vasos mais importantes, para evitar qualquer acidente, você ter uma hemorragia de forma mais significativa no momento de uma cirurgia. E também saber onde estão os nervos, né? Se vocês forem, quando vocês forem aprender, vocês vão observar que normalmente a técnica anestésica ela tem o nome praticamente igual ao nome do nervo. Tá? Então, se você souber muito bem o sistema nervoso trigêmeo, sabendo o trajeto do nervo trigêmeo, já é meio caminho andado para saber sobre a parte de anestesiologia. Então, começando a parte de osso, osteologia, tá? A gente sabe que o osso é um tecido especializado, nós temos células dos tipos variados, que eu vou mostrar a seguir. Temos a matriz extracelular mineralizada, chamada de matriz óssea, e compõe, além da matriz óssea, uma parte orgânica e uma parte inorgânica. A parte orgânica, teremos as fibras colágenas, tipo 1, proteoglicanas, glicoproteínas, e a inorgânica, que é exatamente a parte dura do osso, podemos dizer assim. Né? Teremos ali fosfato, cálcio, que formam cristais de hidroxiapatita, e aí essa estrutura especializada vai formar o tecido ósseo. Lembrando que temos os componentes celulares, osteoblastos, osteócitos e osteoclastos, mas o que eu quero mais chamar a atenção para vocês realmente é a parte morfológica, o formato, aonde estão as estruturas. Não vamos entrar em muito detalhe na parte do neurocrânio, né, que são os ossos da parte mais superior, realmente. Obviamente que o frontal ele faz parte do neurocrânio, então é um osso que volta e meia, ele está envolvido em nossa área de atuação, mais em especial a cirurgia bucomaxilofacial, algumas fraturas de osso frontal, mas o que eu quero me deter a vocês são os ossos do esplênchnocrânio e principalmente a maxila e mandíbula. Obviamente, demais ossos compõem a face, que também é a área de atuação da cirurgia bucomaxilofacial, mas o cirurgião dentista, de forma a nível de clínica geral, ele vai ficar mais restrito em mandíbula e maxila. Então, começando pela mandíbula, teremos vários acidentes anatômicos importantes. Né? A gente começa com uma primeira visão aqui, né, o forame mentoriano ou mentual, também chamado assim. Temos o corpo da mandíbula, a região de sínfise, temos o ramo da mandíbula, o coronoide que ele se prolonga com a linha oblíqua externa. E aí a gente pode observar todas essas estruturas, tá, bem identificadas aqui. E aqui, olhando pela face lingual, essa região é muito importante na face medial, na face interna do ramo, porque aqui é a entrada do nervo alveolar inferior. Então, nós temos que chegar nessa região no momento que a gente vai fazer a técnica anestésica pitérico-mandibular. Então, o conhecimento dessa área, e além disso, algumas protuberâncias, como essa protuberância aqui na face medial, que é a crista miloioide, é muito importante para a gente saber como chegar na região de acesso de entrada do nervo alveolar inferior. Muitas vezes, a agulha da anestesia ela chega a tocar nessa região aqui, no entanto, ela não
chega numa profundidade desejada, que é na entrada do nervo alveolar inferior. Um outro detalhe também que é muito importante, muitas vezes, ao se realizar uma técnica anestésica, alguns profissionais, infelizmente, por algum erro de técnica, colocam a agulha nessa região de incisura mandibular. E aí, ao invés de anestesiar o nervo alveolar inferior, chega na face, na porção mais externa, podemos dizer assim, iria chegar nas proximidades do nervo facial. E aí o que nós temos, ao invés de uma anestesia do alveolar inferior, teremos uma paralisia temporária do nervo facial. Bom, aqui segue outras visões, né, da mandíbula, acompanhando aqui algumas estruturas, por exemplo, aqui o tubérculo gênio superior e gênio inferior, onde se insere musculatura gênio glosso e genioide, que são músculos supraioides. Aqui uma outra imagem mostrando a glândula submandibular, onde se insere nessa região, tá? Justamente abaixo da estrutura óssea que se insere o músculo miloioide. É importante notar esse prolongamento da glândula que vai até a região anterior de esfole bucal, que é onde teremos ali a saída, que é o ducto da glândula submandibular, onde vai sair a saliva na região anterior do esfole bucal. Então, aqui novamente mostrando a correlação e a importância realmente da parte óssea com a estrutura do nervo. Olhando aqui, por exemplo, temos nessa imagem do canto superior direito, os três nervos. O nervo bucal, o nervo alveolar inferior e o nervo lingual. E a relação que tem nessa parte interna de ramo. E aqui embaixo mostrando o ponto de puntura apropriado, juntamente com a angulação, e a área que iremos atingir, que é justamente buscando chegar nessa região de entrada do nervo alveolar inferior. Aqui ainda para tentar ilustrar para vocês uma implicação clínica, né, mostrando essa região de sínfise mandibular, ilustrando com uma fratura de mandíbula. Nesse caso em especial, foi fixado com duas placas sistema 2.0, porque se tratava de uma fratura alinhada, com pouco deslocamento. Aqui uma outra implicação clínica mostrando que essas protuberâncias ósseas que nós temos na mandíbula, tanto em sínfise quanto a região de corpo e ramo, que é a linha oblíqua externa, né, justamente o prolongamento do ramo de mandíbula, são áreas de eleição, áreas doadoras para enxertos ósseos. Quando se indica enxerto ósseo em bloco por uma grande deficiência óssea para a realização futura de implantes dentários, essas duas áreas são áreas de eleição. Aqui também ilustrando a cirurgia de remoção desse enxerto na área de linha oblíqua externa. Tá? A gente consegue um tamanho satisfatório, em torno de uns 2 centímetros de extensão. A gente consegue obter nessa região. E aqui também ilustrando, para quem nunca viu o nervo alveolar inferior, em cirurgias ortognáticas, em especial na técnica de osteotomia sagital, a gente faz uma fratura, a gente corta o osso e faz uma fratura na região e a gente consegue visualizar o nervo alveolar inferior. Obviamente que é uma cirurgia muito mais complexa e a ideia é a gente tentar não romper esse nervo. Tá? Só que muitas das vezes a gente cai de frente a essa inervação e tenta cautelosamente descolar esse nervo desse segmento ósseo e colocar ele no segmento do corpo da mandíbula. Aqui mostrando uma placa sistema 2.0 com parafusos nessa região. Seguindo agora para a maxila, é importante nós identificarmos algumas regiões desse osso. São chamados de processos. O processo é o quê? É a área do osso na qual esse segmento ósseo vai atingir, vai se articular. Exemplo, processo alveolar da maxila. É a área onde teremos o osso alveolar, onde teremos os dentes. Processo palatino é onde vai se articular com o osso palatino. Processo zigomático, nessa região aqui, é onde o osso vai em direção ao osso zigomático. Da mesma forma, o processo orbitário e o processo frontal. Então, se trata do osso adjacente que iremos ter relação. Então, aqui numa vista mais
ampliada, o processo frontal, indo em direção ao osso frontal. O processo orbitário compõe o soalho de órbita. O processo zigomático vai se articular com o osso zigomático. E o processo alveolar está na região dos dentes. E nessa outra visão, o processo palatino, que vai compor os 2 terços anteriores do palato duro. Né? Então, ele vai se articular com essa região que está sem o osso, não está mostrando aqui, mas aqui seria o osso palatino. E além desses processos, teremos acidentes anatômicos que são importantes. O primeiro deles, a nível de implicação clínica em anestesiologia, é o forame infraorbitário, que fica nessa porção próxima à borda infraorbitária. Ele normalmente coincide com o centro pupilar e ele é o local que iremos tentar atingir para fazer anestesia do nervo infraorbitário. Esse nervo, a gente sabe que ele vai fazer anestesia da pálpebra inferior, região nasal lateral e região de lábio superior. Quando ele emerge desse forame, né, que esses seriam os filetes terminais desse nervo. Além da espinha nasal anterior, a fossa incisiva, uma depressão na região aqui dos incisivos, temos a fossa canina na proximidade aqui do canino, temos essa elevação do canino também, que é um dente mais robusto, então teremos uma elevação nessa região de sua raiz. O túbio da maxila, essa estrutura na distal do terceiro molar. Esse osso, por ser um osso muito poroso, a gente classifica esse osso como tipo 3 ou tipo 4, né, que ele tem uma maior quantidade de tecido fibroso, perdão, de tecido particulado. Ele tem grandes chances de fratura quando se faz extrações de dentes terceiros molares. Se pegarmos um paciente que ele tem um dente terceiro molar erupcionado, paciente de meia idade para cima, ele não vai ter uma expansão óssea tão grande, significativa. Muitas vezes esse osso ele é até mais duro do que o normal, às vezes a gente encontra o osso tipo 2 nessa região também. Tem grandes chances de ter uma fratura, justamente onde está esse número aqui, o número 16. Então, movimentos mais bruscos podem acarretar uma fratura nessa região. Aqui temos o canal nasopalatino, né? Ele vem emergir nessa região palatina, nesse terço anterior do palato duro. Ele vem lá da região da cavidade nasal e é onde nós temos também que tentar atingir para fazer uma anestesia que leva o mesmo nome, anestesia nasopalatina. Aqui mostrando uma técnica cirúrgica só para ilustrar e mostrar aonde fica esse forame incisivo. Na verdade, o forame incisivo é a entrada. O canal, ele é chamado de canal nasopalatino. Tá? Então, quando se faz uma anestesia do nasopalatino, nós iremos ao encontro do forame incisivo. E justamente na região de tecido mole chamada de papila incisiva também. Aqui, para ilustrar os seios maxilares, temos o seio maxilar ilustrado. E o que é importante a gente falar sobre o seio maxilar? O mais importante é a gente falar sobre a relação dessa estrutura com os dentes. Então, é uma estrutura que se estende do segundo molar superior ao primeiro pré-molar superior. E também pode se estender desde o terceiro molar ao segundo pré. Em algumas situações mais raras, a gente pode observar realmente uma pneumatização dessa estrutura e atingir até canino ou até mesmo incisivo lateral. Tá? Então, o que a gente deve levar em consideração realmente essa relação do seio maxilar. Muitas situações, muitas vezes, após extrações dentárias de primeiro molar, segundo premolar, pode ocorrer uma pneumatização desse seio em direção ao processo alveolar. Ou seja, logo a 2, 3 milímetros da cortical do processo alveolar, a gente já pode se deparar com o seio maxilar. Bom, algumas funções do seio maxilar, a gente pode passar rapidamente por isso aqui, mas eu posso dizer que aquecer o ar, umidificar o ar inspirado, ele dá ressonância à voz, aumenta a resistência, né, produz a substância bactericida para a cavidade nasal. Enfim, o seio maxilar ele vai ter a sua função e as suas propriedades dentro do sistema esquelético da face.
Obviamente, tem a sua implicação clínica, e o que eu posso ilustrar para vocês é sobre essa pneumatização do seio maxilar, e muitas situações onde há indicação de implantes dentários, não se consegue fazer os implantes dentários sem antes enxertar a área do seio maxilar. Aqui, por exemplo, nós temos uma pneumatização significativa, o seio maxilar ele vem bem rente à crista óssea alveolar, e aí existe a necessidade de fazer o levantamento do assoalho do seio maxilar, que é deslocar essa membrana, inicialmente faz uma janelinha óssea de acesso, desloca a membrana, eleva a membrana junto com o seio maxilar e coloca enxerto ósseo na região. Seguindo, dando sequência para a região de palato, temos o osso palatino, que ele vai compor um terço posterior do palato duro, e ele vai se constituir de duas lâminas, a horizontal e a perpendicular. Basicamente, a gente mais vai ter acesso, vai ter maior implicação clínica para nós a lâmina horizontal, que é justamente a região de saída dos nervos palatinos maiores e menores, e aonde se articula com as partes finais do osso maxilar. O osso zigomático, né, ele compõe a maçã do rosto, essas duas estruturas da coloração laranja amarronzada. Vamos passar um pouquinho mais rápido por aqui. E aqui para ilustrar uma fratura desse osso. É bom ressaltar que esse osso zigomático ele não está isolado na face. Ele se articula com o restante dos outros ossos, tem uma relação muito importante com a órbita, compondo o soalho orbitário e a parede lateral de órbita, e tem uma implicação clínica muito importante para a odontologia. Se nós formos olhar a cavidade orbitária como um todo, teremos mais ossos. Por exemplo, o osso lacrimal é um deles, que fica nessa porção medial de órbita. Temos o etimoide, enfim, teremos outras estruturas também. O osso nasal é uma área de atuação da odontologia, em especial a cirurgia bucomaxilofacial, e fica nessa porção superior, obviamente, entre as órbitas e acima da abertura piriforme. E aí, para encerrar o conteúdo da parte óssea, temos os cornetos inferiores, também chamado de concha nasal inferior, que é um osso separado, independente dos demais cornetos, que compõem o osso etimoide. E aqui, a título de ilustração, em algumas cirurgias de acesso para cirurgia ortognática, há uma hipertrofia dos cornetos, conforme demonstrado aqui na fotografia posterior anterior. Dá para ver que o corneto inferior do lado esquerdo ele está muito hipertrofiado, limitando a entrada de ar, trazendo dificuldade para a respiração. Então, quando se faz a osteotomia leforum 1, a gente aproveita para acessar pelo assoalho nasal e retirar esses cornetos. O vômer, mais um outro osso que vai compor o septo nasal, juntamente com o osso etimoide. E é isso. Da parte óssea, trouxe um pouquinho de revisão para vocês, para que possam lembrar e considerar todos esses acidentes anatômicos na hora do procedimento cirúrgico e do procedimento anestésico. Vamos passar agora para a segunda parte dessa aula, que é o sistema arterial e o sistema venoso. Claro que temos que começar mostrando da onde vêm esses vasos, a origem, né? Então temos a origem tanto do sistema arterial e venoso ilustrada nessas duas imagens. Fotografias de peças anatômicas também mostrando, em especial a parte cervical, onde temos a artéria carótida comum, essa mais calibrosa, que ela está na região de cartilagem tireoide e laringe. E aí teremos as divisões, a sua divisão, né? Duas artérias principais, que é a artéria carótida externa e a artéria carótida interna. Numa peça anatômica é fácil identificá-las, quando observamos que aquela que vai dar ramos será a artéria carótida externa. E a que não dá ramo nenhum, ela entra direto para dentro do crânio, será a carótida interna. Eu vou passar rapidamente pela artéria carótida interna, porque não é de interesse, ou então não está muito em nossa área de atuação, mas cabe ressaltar que a artéria oftálmica, que é ramo da artéria carótida interna, ela vai chegar numa determinada local e vai dar ramos para a face. Essa vai ser a artéria oftálmica, que vai vir da região posterior de órbita
emitir vários ramos dentro da órbita, para o olho, para a retina, a artéria etimoidal anterior, posterior, mas enfim, seus ramos terminais são a troclear, supraorbital e a dorsal. E a título de ilustração também temos um círculo arterioso cerebral, né, várias artérias que se ramificam, que tem uma série de anastomoses entre elas para poder prover essa nutrição cerebral. Agora sim, a carótida externa é a artéria carótida que devemos prestar atenção. Em termos de classificação, nós teremos 3 ramos colaterais. Nós dividimos em ramos colaterais e ramos terminais, mas em relação aos ramos colaterais, nós dividimos em relação à direção de onde essas ramificações saem. Por exemplo, temos 2 artérias que saem pela porção posterior, uma na porção medial e uma na direção anterior. Então, estão os nomes aí: artéria occipital, auricular posterior, faríngica ascendente, tireoide superior, lingual e facial. Em relação ao interesse da odontologia, podemos citar que a artéria lingual e a facial vão ser os 2 ramos que vão ter maior relação com a nossa área. Já em relação aos ramos terminais, temos a temporal superficial, que ela vai sair da região de glândula parótida, indo em direção à região temporal, como o próprio nome diz, e a artéria maxilar. A artéria maxilar, ela é uma artéria calibrosa que vai dar vários subramos, e essa sim é uma artéria também de grande implicação clínica para a odontologia. Essa figura, ela ilustra bem essas ramificações, mostra o trajeto da artéria facial pela face numa direção superior, ascendente e anterior, e mostrando os seus ramos também. Da mesma forma, a artéria lingual, que vai em direção à língua. A artéria lingual é um vaso muito tortuoso, ela vai se distribuir no assoalho de língua, na língua e no assoalho de boca, vai dar ramos para a região de ocioide, vai ter o ramo colateral dorsal da língua, e o ramo terminal dela é chamada de artéria sublingual e a artéria profunda da língua. Essa imagem ela é bem interessante porque ele ilustra o músculo ioglosso sendo rebatido, esse músculo aqui, e teremos a artéria lingual. É fácil da gente observar o trajeto dela ascendente e a correlação com o músculo miloioide. E aí ela adentra o interior por dentro dos músculos intrínsecos da língua. E ali ela vai mandar todas as suas ramificações. Então teremos ali então, a artéria dorsal da língua, a profunda da língua e a artéria sublingual. Voltando para a artéria facial, também teremos vários ramos. Alguns deles são cervicais, que são palatina ascendente, tonsilares, submental e glandulares. E os ramos na face propriamente dita, que vão irrigar o lábio inferior, superior e a região lateral do nariz. E termina na região medial de pálpebras, na região orbitária, e a gente chama ela de artéria angular. Mostrando aqui o trajeto dessa artéria, podemos observar. E a temporal superficial é onde essa artéria termina, na face. E todos os seus ramos estão demonstrados aqui. Bom, a artéria maxilar é uma artéria de grande interesse para a odontologia, de implicação clínica. Eu coloquei algumas imagens para ficar mais fácil vocês entenderem essa distribuição. A grande questão que essa artéria tem, no seu trajeto, ela passa medialmente ao côndilo mandibular, né? A gente pode ver por essa imagem aqui é o côndilo da mandíbula, e aqui já começa o ramo. Então foi removido parte do côndilo, a porção do colo do côndilo aqui foi removido, para ver a relação que essa artéria tem no seu trajeto inicial. E aí, em sua sequência, ela vai se relacionar com o músculo pterygoídeo lateral, até entrar na região de fossa epitérico-palatina. Então, a primeira parte é justamente quando ela vai ter a relação com a borda inferior do ventre inferior do músculo pterygoídeo lateral, ou seja, essa porção inicial que temos aqui. Ali teremos
a artéria auricular profunda, timpânica anterior, meningia média, e é dali que vem a artéria alveolar inferior, esse número 4 que está aqui, que vai descendo nessa região infratemporal, até chegar na região pitérico-mandibular e entrar ali no canal mandibular. A porção intermediária, que é a segunda parte, a gente nota essa relação com a superfície lateral do músculo pterygoídeo lateral, e aí temos ramos para os músculos da mastigação. Então teremos ali a temporal profunda, a pterygoídeo, massetérica e a bucal. Nessa terceira parte, temos ela entrando na região da fossa pterigo-palatina, e aí teremos várias outras ramificações. Então, a artéria alveolar superior, a superior posterior, a artéria infraorbitária, a esfenopalatina. Temos ramos para a cavidade nasal, a artéria palatina descendente e a artéria do canal pterigoide. Bom, numa outra visão, só para ilustrar, aqui no palato a gente observa aqui a artéria palatina descendente saindo do forame palatino. E aí é essa região que temos que ter muita cautela em cirurgias que acessam o palato. Extrações dentárias, de segundo ou terceiros molares, enxertos de conjuntivo quando são removidos do palato, né? enxerto gengival livre, enfim, é uma área que a gente tem que ter muita cautela e conhecer esse trajeto para evitar quaisquer acidentes. Ok. O sistema vascular é um sistema mais fácil de nós entendermos. A gente pode começar dizendo que dentro do cérebro teremos pregas da dura mater que vai formar o sistema venoso intracraniano e a partir daí vai formar as veias ao saírem do crânio. Então, basicamente, a gente pode dizer que as veias seguem o mesmo nome das artérias. Aqui mostrando novamente os seios intracranianos, que são as pregas da dura mater, aonde o sangue venoso vai correr. E quando atinge a parte extracraniana, normalmente o nome acompanha, o nome e o trajeto é semelhante ao trajeto e os nomes das artérias. Temos ali, por exemplo, veia jugular interna, veia jugular externa, temos a veia jugular anterior, temos aqui esse plexo venoso pterigóide, que ele seria similar à artéria maxilar em relação ao trajeto e à drenagem, né? E aí teremos a sequência, a veia maxilar, tem a veia retromandibular, veia temporal superficial, da mesma forma que existe uma artéria temporal superficial, temos a veia facial que corre paralela à artéria facial, temos a veia facial profunda que se comunica com esse plexo pterigóide. E para ilustrar aqui, a nível de curiosidade, um acesso cirúrgico submandibular, onde se faz incisão, se faz o acesso de ebullição tecidual, identificamos a artéria e veia facial, e aí, quando necessário, se faz a ligadura desses vasos. Então, aqui mostrando onde a gente identificou artérias e veias, e se procede com o pensamento e ligadura desses vasos. Um outro caso, para ilustrar, para tentar mostrar clinicamente os vasos, um caso de um acidente, né? Um paciente que teve um trauma de face importante, com fratura externa de osso nasal, e aí tem o pinçamento aqui desses vasos sanguíneos. Enxertos de tecido. Então aqui a gente vai mostrar também, né, uma área, por exemplo, uma área que tem pouco tecido ceratinizado, e aí se faz a indicação de remoção de um enxerto gengival livre ou de um enxerto conjuntivo. Então a artéria palatina, ela vem justamente nesse trajeto onde eu estou mostrando. A relação com a minha área cirúrgica é totalmente direta. Então é muito comum você, ao remover um tecido conjuntivo ou ceratinizado, atingir parcialmente ou uma porção mais significativa desse vaso. E aí você tem uma hemorragia mais significativa. Então aqui mostrando o pós-operatório imediato, pós-remoção do tecido. Se faz uma sutura visando comprimir a região para reter o coágulo. E aí o enxerto sendo suturado.
E aqui já um pós-operatório de médio a longo prazo, mostrando o antes e depois, o resultado com esse tecido que foi ganho. Ok, terceira parte agora, vamos respirar um pouquinho. A terceira parte vai ser sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso, em especial o nervo trigêmeo. Sabemos que temos o nervo facial também, que é muito importante para a nossa área de atuação, mas vamos nos limitar à revisão do nervo trigêmeo, que é um nervo sensitivo, diretamente ligado às nossas técnicas anestésicas. Bom, o nervo, ele é um nervo, ele é o quinto par craniano, embora ele seja um nervo misto, a porção sensitiva dele é muito maior, ele tem apenas uma pequena porção motora. Ele possui 3 ramos bem calibrosos, que é a porção oftálmica, maxilar e mandibular. É o nervo do primeiro arco branquial. Em termos de origem, né, a gente pode mostrar para vocês que ele tem a raiz sensitiva no gânglio de Gasser e a raiz motora no núcleo do trigêmeo na ponte. Também é a maior massa ganglionar do corpo, é o único gânglio no cérebro, também chamado de cavo trigeminal ou de Meckel. Então aqui está esse gânglio trigeminal, e é onde teremos as 3 porções importantes. Trigêmeo são as 3 porções, a porção oftálmica, a porção maxilar e a terceira, a porção mandibular. O oftálmico e o maxilar são sensitivos, e o mandibular ele é misto. O nervo oftálmico ele vai adentrar a face na fissura orbitária, e o segundo, que é o nervo maxilar, ele vai adentrar a região de fossa infratemporal pelo forame redondo. E o terceiro, que é o mandibular, é o forame oval, que é mais posterior. Então aqui está a ilustração dessas 3 estruturas anatômicas, e justamente aonde as porções e os seus ramos vão sair de dentro do crânio e ir em direção à face para prover essa inervação facial. E aqui são as áreas de inervação na face, região frontal, nasal, maxilar, temporal e mandibular, e a coloração se correlaciona com seus 3 ramos. O nervo oftálmico, ele não é um nervo, eu diria, para odontologia tão importante assim, quando comparado ao maxilar e ao mandibular, mas eu posso destacar que ele tem essas 3 porções principais, o nervo frontal, lacrimal e nervo nasociliar. Mas vamos dar sequência para os outros 2 nervos que vai ter maior implicação clínica. O maxilar, por exemplo, ele vai ser dividido nessas 5 estruturas, que é o nervo zigomático, nervos pterego-palatinos, alveolar superior posterior, infraorbitário e meníngeo. Vamos lá. Quando o nervo maxilar ele sai do crânio, ele vem pela essa região de forame redondo, ele vai chegar na região de fossa temporal e fossa infratemporal. Naquela região, ele já vai emitir alguns ramos ali, onde está aqui a minha seta. Então, esses ramos são quem? É o nervo zigomático, os nervos pterego-palatinos que estão nessa região aqui. Tem um gânglio aqui já nessa região, onde vai ocorrer sinapse. Aqui, logo em sequência, teremos o nervo alveolar superior posterior, que vai inervar os molares superiores. E aí, a continuação natural dele é o nervo infraorbitário. Então, ele, ao sair do crânio, no forame redondo, ele vai emitir ramos nesse trajeto, que é o nervo zigomático, pterego-palatino e alveolar superior posterior. E assim que ele entra dentro da órbita, pela fissura orbitária inferior, ele vai emitir mais 2 ramos, que é o nervo alveolar superior médio e alveolar superior anterior. Saindo pelo forame infraorbitário bem aqui na frente, aí sim teremos seus ramos terminais, que vai inervar a pálpebra, a região lateral nasal e o lábio superior. Além também do ramo meníngeo, que vai para as meninges. Então, voltando aqui a falar dos nervos pterego-palatinos, só para nos situar novamente, nervos pterego-palatinos estão nessa porção aqui, na região de fossa pterego-palatina. Então, dentre os nervos pterego-palatinos, temos o nervo nasal posterior superior, o nervo nasopalatino, esse mesmo nervo que vem dessa região para o palato, na região anterior do palato,
e os nervos palatinos, o nervo palatino posterior e o nervo palatino anterior. Existem alguns sinônimos, também são chamados de nervo palatino menor ou maior. Então, só para ilustrar novamente, para recapitular, os nervos que inervam o palato, o terço anterior do palato, nasopalatino. Os 2 terços posteriores de palato, os nervos palatinos. Então, temos o nervo nasopalatino, no terço anterior de palato, e os 2 terços anteriores, os nervos palatinos. Ok? Sendo que o nervo palatino posterior vai para o palato mole, região de tonsilas, e o nervo palatino anterior ele vai ficar na região de palato duro, até a área de forame incisivo, que já vai ser o nervo nasopalatino. Ok? Aqui mostrando que o primeiro nervo deles, né, o nervo nasal posterior superior, que vai estar naquela região próximo à sua saída do crânio e vai inervar as conchas nasais, os cornetos, a mucosa nasal. O nasopalatino, como eu mostrei, ele vai sair daquela mesma região, da região de fossa epidérmico-palatina, ele vai vir pela região de septo nasal e vai inervar a mucosa palatina até a região de canino a canino de mucosa palatina. Então aqui está mostrando a implicação clínica para nós, né? O canal nasopalatino, forame incisivo, e é justamente o nosso alvo da técnica anestésica do nervo nasopalatino. Ilustrando novamente o nervo palatino anterior, ou maior, atenção para não confundir, então chamamos de nervo palatino anterior, o nervo que vai inervar os 2 terços posteriores do palato. Ele também é chamado de nervo palatino maior. E o nervo palatino posterior, ou menor, amígdalas e palato mole. Então está aqui essa saída desses 2 nervos. Aqui na frente está o nervo palatino anterior, e um pouquinho atrás, é como se fosse um foramezinho acessório, vai ter o nervo palatino posterior. Tá? E lá na frente é o nasopalatino. Então vamos lá, de canino a canino, nós temos a inervação palatina pelo nervo nasopalatino, que sai do canal nasopalatino. Os 2 terços posteriores de palato duro é o nervo palatino maior, ou nervo palatino anterior. E essa porçãozinha aqui de palato mole e amígdalas vai ser o nervo palatino posterior ou menor. Tá? Apenas atenção com a nomenclatura para não confundir. Por exemplo, nervo palatino anterior. Não é anterior aqui não, isso aqui é nasopalatino. Anterior seria isso aqui. Então, para não confundir, eu sugiro que vocês chamem de nervo palatino maior. Tá? Vamos chamar de palatino maior para não confundir. E esse menorzinho aqui atrás, nervo palatino menor. Ok? E aqui está mostrando a técnica anestésica. Vocês vão ter uma aula especial sobre isso, mas de forma geral a puntura ela é feita com uma angulação perpendicular à mucosa e o nosso objetivo é atingir a região desses forames. Então, ó, a agulha, a seringa, ela fica do lado oposto, indo em direção aos forames palatinos, e aí iremos encontrar essa inervação para proceder com a anestesia, com a técnica anestésica. Muito bem. O nervo alveolar superior posterior, vamos sempre estar voltando na sequência, no trajeto do nervo maxilar. O nervo alveolar superior posterior, ele vai atingir a região de Tuber. Tá? Então, ele sai da região de fossa infratemporal, entra na região de Tuber e vai em direção às raízes dos molares. Né? Então, ele vai atingir os molares, vai inervar mucosa, em especial, o terceiro molar, segundo molar, raiz palatina e dístolo vestibular do primeiro molar, periodonto, mucosa vestibular e seio maxilar. A técnica anestésica, teremos uma aula em especial para isso, mas já adiantando, o nosso objetivo é atingir a entrada do nervo alveolar superior ou posterior na região de tubo de maxila. Então, normalmente, a nossa área de puntura é na distal do segundo molar superior. Acompanhando o trajeto, estamos falando do nervo infraorbitário agora, porque a continuação é o infraorbitário. Teremos as suas ramificações. O nervo infraorbitário, no seu trajeto no soalho orbitário, ele vai dar origem ao ramo alveolar superior médio, ao ramo alveolar superior anterior, e após a sua saída pelo forame infraorbitário, aos seus ramos terminais, que é o palpebral inferior, nasal e labial superior.
Então, aqui nós temos todas as suas ramificações. Vamos direto para a nossa área de aplicação. O nervo alveolar superior médio inerva pré-molares, raiz média vestibular de primeiro molar, mucosa vestibular e o periodonto. E o nervo alveolar superior anterior vai inervar a bateria labial superior, né, de canino a canino, mucosa vestibular e o periodonto. Aqui usamos terminais, como eu já havia falado. E por fim, a terceira ramificação do trigêmeo, que é o nervo mandibular. Ele sai do forame redondo, chega na fossa infratemporal e a partir dali são vários ramos que vão inervar os músculos da mastigação. Exemplo, teremos o tronco nervoso temporomasseterino, tronco nervoso temporobucal, o nervo bucal que sai desse tronco. O primeiro é o aurículo temporal. Teremos o nervo alveolar inferior, espinhoso e lingual. Desses 6 ramos, para a gente, o que vai ser importante? O nervo bucal, alveolar inferior e o nervo lingual. São as estruturas que nós iremos desenvolver técnicas anestésicas para os nossos procedimentos odontológicos, cirúrgicos. O nervo lingual, que é um dos ramos terminais, e o outro é o nervo alveolar inferior, que ele vai dar vários raminhos, em especial 3 ramos, que serão seus ramos colaterais e terminais. Então, por exemplo, o nervo alveolar inferior, antes de entrar no canal mandibular, ainda na região de fossa infratemporal, ele vai dar um ramo miloioide, que vai para o músculo miloioide. Entrou no canal, então a gente já pode considerar que seria o seu tronco principal, e a nível de forame mentual ou mentoniano, é um dos ramos terminais para a região de lábios e mucosa gengival. E o nervo incisivo é o nervo que fica dentro do osso, que vai inervar caninos e incisivos. Então, aqui na imagem, deixa eu só adiantar outra. Perdão, ok. Então, dissecado aqui, foi removido o osso mandibular. Então, temos o nervo alveolar inferior. Num ponto aqui, antes de entrar no canal, ele dá o nervo miloioide. E aí temos o nervo alveolar inferior em todo o trajeto do canal. Cabe ressaltar que nesse trajeto, dentro do canal, vai ter vários pequenos ramos para as raízes dentárias. E aí sai pelo forame mentual o nervo de mesmo nome. Ele vira nervo mentual ou mentoniano. Mas ele continua, porque ele precisa inervar canino, incisivos. Então ali ele mantém o nome de nervo incisivo. Ok? Então temos aqui o nervo alveolar inferior. Antes de entrar no canal mandibular, ele tem um pequeno ramo colateral que é o miloioide. Ele continua dando ramos para os dentes. No entanto, teremos 2 ramos terminais, um saindo pelo forame mentual, que é o nervo mentual ou mentoniano, e o seu prolongamento terminal dentro do osso, que é o nervo incisivo. Ok? Então, resumindo, ele inerva todos os dentes inferiores, vai inervar as gengivas inferiores, né, porque vai ter ramos gengivais inferiores para a gengiva bucal da mandíbula, com exceção da região de molares, porque ali teremos um outro nervo, que é o nervo bucal. Então é isso aqui, quando o nervo alveolar inferior entra no canal, ele vai inervar os dentes e vai sair pelo mentoniano. Só que quando sai pelo mentoniano, ele não vai para trás num trajeto extraósseo, ele vem num trajeto mais anterior e superior. Então, a gengiva vestibular, mucosa vestibular da região de pré-molares e molares, a inervação é feita pelo nervo bucal, ok? Por isso que em extrações de dentes molares, além da técnica apitérica mandibular, muitas vezes temos que complementar com a anestesia do nervo bucal. Voltando a lembrar, o nervo alveolar inferior, as suas 2 terminações, né, são os nervos mentoniano e o incisivo. O nervo mentoniano vai inervar a pele, parte da pele de mento, pele e mucosa de lábio inferior. E o incisivo vai especialmente para os dentes da bateria labial inferior, de canino a canino, além de primeiros premolares inferiores. Aqui para ilustrar, teremos a técnica específica para isso, mas voltando a mostrar, o nervo mentoniano ele sai no forame. Seu trajeto é mais superior e anterior, alguns raminhos adjacentes, só que a inervação dessa região de molares é o nervo bucal. O nervo mentoniano não vem aqui para trás, tá? Então a técnica anestésica ela é feita justamente para você
atingir esse nervo mentoniano, que vai dar anestesia para toda essa região de bateria labial e pele e mucosa de lábio e mento. E o último, voltando a falar dele, o nervo lingual. Obviamente ele vai para a língua, vai nervar a glândula sublingual, mucosa de região sublingual, os 2 terços anteriores da língua, vai ter ramos comunicantes com o nervo alveolar inferior, porta do tímpano, glossofaríngico e hipoglosso. Ok? Essa aula, o intuito dela é realmente fazer vocês lembrarem, uma revisão do que vocês já aprenderam. O intuito não é mostrar esse conteúdo no primeiro momento, e sim revisar, sabendo que vocês já sabem muito sobre isso. Realmente é trazer à tona o que vocês já aprenderam, aplicar isso nas nossas cirurgias. Eu coloquei especialmente a parte óssea, vasos e nervos, que é o principal para os nossos procedimentos cirúrgicos e anestésicos. Teremos, no momento mais oportuno, a aula de técnicas anestésicas. Então, a minha dica para vocês, a parte óssea é importante, porque normalmente se resolve, é importante para o nosso objetivo da cirurgia, dos nossos acessos. A parte de vasos sanguíneos é para quê? Evitar pegá-los, evitar um dano a um vaso e gerar uma hemorragia mais intensa. E a parte de nervos, temos que saber onde eles estão, para não lesá-los durante os nossos procedimentos cirúrgicos e também acertá-los ou chegar próximo deles, né, conforme está na descrição das técnicas anestésicas. Ok? Um abraço a todos e mais para frente vamos postar mais vídeos de outros assuntos. Ok? Muito obrigado. Valeu!